Conta um Conto apresenta O Homem Chamado Namara Sota. Narração Marcelo Fávaro. Este conto é da literatura do continente africano, riquíssima e bastante diversa, repleta de referências aos mitos e às lendas tradicionais, que foram transmitidos de geração em geração. Portanto, fique agora com um pouco da história do velho continente africano. O Homem Chamado Namara Sota. Havia um homem que se chamava Namara Sota. Era pobre e andava sempre vestido em farrapos. Um dia foi à caça. Ao chegar ao mato, encontrou uma impala morta. Quando se preparava para assar a carne do animal, apareceu um passarinho que lhe disse: Namara Sota, não deve comer essa carne. Continua até mais adiante, que o que é bom estará lá. O homem deixou a carne e continuou a caminhar. Um pouco mais adiante encontrou uma gazela morta. Tentava novamente assar a carne, quando surgiu um outro passarinho que lhe disse: Namara Sota, também não deve comer essa carne. Vai sempre andando, que encontrarás melhor coisa do que isso. Ele obedeceu e continuou a andar, até que viu uma casa junto ao caminho. Parou e uma mulher que estava junto da casa o chamou, mas ele teve medo de se aproximar, pois estava muito ensarrapado. Chega aqui, insistiu a mulher. Namara Sota aproximou-se então. Entra, disse ela. Ele não queria entrar porque era pobre, mas a mulher insistiu e Namara Sota entrou finalmente. Vai te lavar e veste essas roupas, disse a mulher. Ele se lavou e vestiu as calças novas. Em seguida a mulher declarou: A partir deste momento esta casa é tua. Tu és o meu marido e passas a ser tu a mandar. E Namara Sota ficou, deixando de ser pobre. Um certo dia, havia uma festa a que tinham de ir. Antes de partirem para a festa, a mulher disse a Namara Sota: Na festa a que vamos, quando dançares, não deverás virar-te para trás. Namara Sota concordou e lá foram os dois. Na festa bebeu muita cerveja de farinha de mandioca e acabou embriagando-se. Começou a dançar ao ritmo do batuque. A certa altura, a música tornou-se tão animada que ele acabou por se virar. E no momento em que se virou, ficou como estava antes de chegar à casa da mulher, pobre e esfarrapado. Eduardo Medeiros, Contos Populares Moçambicanos. Gente, esse conto aqui quem fala é o narrador Marcelo. É uma tradição oral de Moçambique. E de lá nós temos o nosso amigo Nasser Tchembene, né? Que é um grande escritor lá do Moçambique, muito reconhecido aqui já no Brasil. E é um costume do norte do país, dizem aqui, né? Que sejam os homens a integrar o núcleo familiar feminino quando se casam, e assim a história sublinha a importância do casamento como uma verdadeira riqueza, né? E ilustra também. E o que eles tentam passar com essa história talvez seja que o Namara Sota é a representação do homem solteiro, né? Os passarinhos talvez sejam a sabedoria dos antepassados, né? Fala, espera aí, menino, você vai encontrar alguma coisa melhor. Não fique deslumbrado com a primeira coisa que você encontra. Isso de certa forma é bem interessante esse conselho, né? Cuidado, não vai se apaixonar logo pela primeira que aparece. Pensa bem, conheça o mundo um pouco melhor, e aí sim, né? E quando encontrares a pessoa que você ama, ouça o que ela diz, né? Porque eu não encontrei aqui um sentido metafórico para
na hora que for dançar não olhe para trás, mas seria ouça sua mulher, né? Não fique olhando para os lados, para trás. A partir do momento que você encontrou a pessoa que você gosta, não adianta ficar olhando para o lado, porque é aquela máxima de sempre, né? A grama do vizinho sempre vai aparecer mais verdinha, né? Até você vender a sua grama e ficar sem nenhuma, né? Ou perceber que a do vizinho não é tão legal assim, né? Vamos para a próxima. Por que a cobra muda de pele? Embarque comigo. No princípio, a morte não existia. A morte vivia com Deus. E Deus não queria que a morte entrasse no mundo. Mas a morte tanto pediu que Deus acabou concordando em deixá-la partir. Ao mesmo tempo, fez Deus uma promessa ao homem. Apesar de a morte ter recebido permissão para entrar no mundo, o homem não morreria. Além disso, Deus prometeu enviar ao homem peles novas, que ele e sua família poderiam vestir quando seus corpos envelhecessem. Pôs Deus as peles novas num cesto e pediu ao cachorro para levá-las ao homem e sua família. No caminho, o cachorro começou a sentir fome. Felizmente, encontrou outros animais que estavam dando uma festa. Muito satisfeito com a sua boa sorte, pôde assim matar a fome. Depois de haver comido fartamente, dirigiu-se a uma sombra e deitou-se para descansar. Então a esperta cobra aproximou-se dele e perguntou o que havia no cesto. O cachorro lhe disse que havia no cesto e por que estava levando para o homem. Minutos depois, o cachorro caiu no sono. E então a cobra, que tinha ficado por perto para espreitá-lo, apanhou o cesto de peles novas e fugiu silenciosamente para o bosque. E ao despertar, vendo que a cobra lhe roubara o cesto de peles, o cachorro correu até o homem e contou-lhe o que ocorrera. O homem dirigiu-se a Deus e contou-lhe o ocorrido, exigindo que ele obrigasse a cobra a devolver-lhe as peles. Deus, porém, respondeu que não tomaria as peles da cobra, e por isso o homem passou a ter um ódio mortal à cobra e sempre que a vê procura matá-la. A cobra, por seu turno, sempre evitou o homem e sempre viveu sozinha. E como ainda possui o cesto de peles fornecido por Deus, pode trocar a pele velha por uma pele nova. Gostei. Essa história, gente, muito tradicional da Serra Leoa, na África Ocidental, e traz algumas explicações, né? Coisas da natureza, elementos, coisas da vida, né? Como a morte chega no planeta, como é preciso renovar, né? Ciclicamente a história, né? O dom natural das criaturas. Gostei também. Vamos para a próxima. Todos dependem da boca. Certo dia, a boca, com um ar vaidoso, perguntou: embora o corpo seja um só, qual é o órgão mais importante? Os olhos responderam: o órgão mais importante somos nós. Observamos o que se passa e vemos as coisas. Somos nós porque ouvimos, disseram os ouvidos. Estão enganados. Nós é que somos mais importantes porque agarramos as coisas, disseram as mãos. Mas o coração também tomou a palavra. Ora, e eu? Eu é que sou importante, faço funcionar todo o corpo. Eu trago em mim os alimentos, interveio a barriga. Olha, importante é aguentar todo o corpo, como nós, as pernas, fazemos. Estavam nisto quando a mulher trouxe a massa, chamando-os para comer. Então os olhos viram o macarrão, a massa, o coração emocionou-se, a barriga esperou ficar farta, os ouvidos escutaram, as mãos podiam tirar bocados, as pernas andaram, mas a boca recusou comer e continuou a recusar. Por isso, todos os outros órgãos começaram a ficar sem forças. E então a boca voltou a perguntar: afinal, qual é o órgão mais importante do corpo? És tu, boca, responderam todos em coro. Tu és o nosso rei.
Essa é a do Aldônio Gomes. Eu conto, tu contas, ele conta. Histórias africanas. Esse conta aqui do Moçambique também, essa competição aí. E se a gente levar em conta, realmente a boca, ela é muito importante, porque... E domá-la bem, né? Não só no que você come, mas também no que você diz ou deixa de dizer. Os dois reis de Gondar. Era um dia como os de outrora, e um pobre camponês, tão pobre que tinha apenas uma pele sobre os ossos e 3 galinhas que ciscavam alguns grãos que encontravam pela terra poeirenta, estava lá o pobre camponês, sentado na entrada de sua velha cabana, como todo fim de tarde ele fazia. E de repente, viu chegar um caçador montado a cavalo. O caçador se aproximou, desmontou, cumprimentou-o e disse: eu me perdi pela montanha e estou procurando o caminho que leva à cidade de Gondar. Gondar? Gondar fica a 2 dias daqui, respondeu o camponês. O sol já está se pondo e seria mais sensato se você passasse a noite aqui e partisse de manhã cedo. O camponês pegou uma de suas 3 galinhas, matou-a, cozinhou-a no fogão a lenha e preparou um bom jantar que ofereceu ao caçador. Depois de comerem os dois juntos sem falar muito, o camponês ofereceu sua cama ao caçador e foi dormir no chão ao lado do fogo. No dia seguinte, bem cedo, quando o caçador acordou, o camponês explicou-lhe como teria de fazer para chegar a Gondar. Você tem que se enfiar no bosque até encontrar um rio e depois deve atravessá-lo com seu cavalo com muito cuidado para não passar pela parte mais funda. Depois tem que seguir por um caminho à beira de um precipício até chegar a uma estrada mais larga. O caçador, que ouvia com atenção, disse: eu acho que eu vou me perder de novo. Eu não conheço essa região. Você não quer me acompanhar até Gondar? Poderia montar no cavalo na minha garupa. Está certo, disse o camponês, mas com uma condição. Quando a gente chegar, eu gostaria de conhecer o rei. Eu nunca vi o rei. Pois você vai vê-lo, eu prometo. O camponês fechou a porta da sua cabana, montou na garupa do caçador e começaram o trajeto. Passaram horas e horas atravessando montanhas, atravessando bosques, e mais uma noite inteira. Quando iam por caminhos sem sombra, o camponês abria o seu grande guarda-chuva preto e os dois se protegiam do sol. E quando por fim viram a cidade de Gondar no horizonte, o camponês perguntou ao caçador: e como é que se conhece um rei? Não se preocupe, é muito fácil. Quando todo mundo faz a mesma coisa, o rei é aquele que faz outra, diferente. Observe bem as pessoas à sua volta, e você o reconhecerá. Pouco depois, os 2 homens chegaram à cidade, e o caçador tomou o caminho do palácio. Havia um monte de gente diante da porta, falando e contando histórias, até que, ao verem os 2 homens a cavalo, se afastaram da porta e se ajoelharam à sua passagem. O camponês não entendia nada. Todos estavam ajoelhados, exceto ele e o caçador, que iam a cavalo. E onde será que está o rei? Perguntou o camponês. Eu não estou vendo ele. Agora vamos entrar no palácio e você o verá, garanto. E os 2 homens entraram a cavalo dentro do palácio. O camponês estava inquieto. De longe via uma fila de pessoas e de guardas também a cavalo que o esperavam na entrada. Quando passaram na frente deles, os guardas desmontaram e somente os 2 continuaram em cima do cavalo. O camponês começou a ficar nervoso. Você me falou que quando todo mundo faz a mesma coisa... Mas onde está o rei? Paciência, você já vai reconhecê-lo. É só lembrar que, quando todos fazem a mesma coisa, o rei faz outra. Os 2 homens desmontaram do cavalo e entraram numa sala imensa do palácio. Todos os nobres, os cortesãos e os conselheiros reais tiraram o chapéu para vê-los. Todos estavam sem chapéu,
exceto o caçador e o camponês, que tampouco entendia para que servia andar de chapéu dentro de um palácio. O camponês chegou perto do caçador e murmurou: "Eu não estou vendo." "Não seja impaciente. Você vai acabar reconhecendo. Venha sentar comigo." E os dois homens se instalaram num grande sofá muito confortável. Todo mundo ficou em pé à sua volta. O camponês estava cada vez mais inquieto. Observou bem tudo o que via, aproximou-se do caçador e perguntou: "Afinal, quem é o rei? Você ou eu?" E o caçador começou a rir, como o narrador também, e disse: "Eu sou o rei, mas você também é um rei, porque sabe acolher um estrangeiro." E o caçador e o camponês ficaram amigos por muitos e muitos anos. Este conto é de Anna Soler Point, O Príncipe Medroso e Outros Contos Africanos. Esse conto é da Etiópia, que maravilha. Fala de temas como amizade e parceria, ingredientes fundamentais para a vida e felicidade humana. E num mundo de hoje, gente, como todo mundo está tão individualista, basta que um simples exemplo: qualquer reunião de condomínio hoje está virando um combate de gladiadores, porque as pessoas elas esqueceram daquelas reuniões familiares, né? Antigamente eu lembro que eu cheguei a prestar serviço uma época, né? Eu trabalhava nos condomínios fazendo festas para integrar os vizinhos, né? Para que tinha festa festa junina, tinha festa do Dia das Mães, tinha festa das crianças, a gente ia lá e montava uma baita festa e era promovido pela própria construtora. Eram outras épocas, né, que o lucro não estava tão ali colocado em primeiríssimo lugar. Então as construtoras, quando entregavam os apartamentos, olha só que ideia, né? Se preocupavam em promover essa harmonia entre os condôminos, né? Então eles juntavam, faziam fogueira e faziam uma festa maravilhosa. Hoje em dia é um absurdo, né? Um absurdo. Vamos para o próximo, quinto conto, Coração Sozinho. O leão e a leoa tiveram 3 filhos. Um deu a si próprio o nome de Coração Sozinho. O outro escolheu o de Coração com a mãe. E o terceiro de Coração com o pai. Às vezes assim na família, né? Um é sozinho, o outro é mais ligado à mãe, o outro é mais ligado ao pai. Vamos lá. O Coração Sozinho encontrou um porco e acompanhou-o, mas não havia quem o ajudasse, porque o seu nome era Coração Sozinho. O Coração com a mãe encontrou um porco, acompanhou-o, e sua mãe veio logo para ajudar a matar o animal, e comeram-no ambos. O Coração com o pai acompanhou também um porco. O pai veio logo ajudar. Mataram o porco e comeram-no os dois. O Coração Sozinho encontrou outro porco. Apanhou-o, mas não conseguia matar o porquinho, né? Ninguém foi ao seu auxílio. O Coração Sozinho continuou nas suas caçadas, sem ajuda de ninguém. Começou a emagrecer, e até que um dia ele morreu. Os outros 2 continuaram cheios de saúde por não terem um coração sozinho. Essa aqui é do Ricardo Ramos, Contos Moçambicanos. Gente, não adianta você querer ser uma ilha, né? Por mais que família não é fácil mesmo não, gente. A gente sabe que família não é fácil. E às vezes eu mesmo, tem uma época aí que eu briguei com todos meus primos e fiquei bravo com eles, porque, né, vários motivos, né? Só que eu fui percebendo que a minha vida foi ficando mais triste sem os meus primos. E irmão, então nem se fala. Nós somos em 4 irmãos. Eu tenho 1,90 m e eu sou o menorzinho. Brincadeira, eu tenho uma irmã menor que eu. Mas a gente é um grude e cada um é muito diferente do outro. Muito diferente. E a gente tem nossas diferenças, mas não desgruda. Não, porque é como se fosse algo sagrado para a gente, os irmãos unidos ali, né? Um ajudando o outro, para todos estarem bem ali, né? Para não ter, porque sabe que a maioria das brigas familiares é muito por dinheiro também, né?
Às vezes um se esforça, o outro não se esforça, aí realmente fica difícil, né? Passar um Natal todo junto, quando você tá lá ajudando sua mãe, pagando as coisas para sua mãe, levando ela a viajar, pagando plano de saúde, né? Cuidando da mãe, leva a mãe no mercado, enche o carrinho e tal, e o seu irmão pedindo dinheiro emprestado para ela, né? Isso não é legal, né? Então, por isso que o mais importante é um ajudar o outro para ninguém forçar ali a barra da mamãe, do papai, de quem cuida da gente, né? Vamos lá para o próximo. Por que o Sol e a Lua foram morar no céu? Há muito tempo, o Sol e a água eram grandes amigos e viviam juntos na Terra. Isso aí é para os terraplanistas. O Sol está dentro do domo, tá junto com a água. Brincadeira, viu, gente? Vamos voltar aqui à história. Hoje eu tô... Que mania minha de querer colocar o bedelho na história dos outros. A água e o Sol viviam juntos dentro da Terra. Habitualmente o Sol visitava a água, mas esta jamais lhe retribuía gentileza. Por fim, o Sol quis saber qual é o motivo do seu desinteresse, e a água respondeu que a casa do Sol não era grande o bastante para que nela coubessem todos com que vivia, e se aparecesse por lá, acabaria por despejá-lo de sua própria casa. Caso você queira que eu realmente o visite, terá de construir uma casa bem maior do que a que tem no momento. Mas desde já fique avisado de que terá que ser algo realmente muito grande, pois o meu povo é bem numeroso e ocupa bastante espaço. O Sol garantiu-lhe que poderia visitá-lo sem susto, pois trataria de tomar todas as providências necessárias para tornar o encontro agradável para ela e para todos que o acompanhassem. E chegando em casa, o Sol contou à Lua, a sua esposa... a Lua é a esposa do Sol, olha que maravilha. Todo mundo sabe disso, isso é senso comum. Tudo o que a água lhe pedira, e ambos se dedicaram com muito esforço à construção de uma casa enorme que comportasse sua visita. Quando tudo estava pronto, convidaram a água para visitá-los. Chegando lá, a água ainda foi amável e perguntou: vocês têm certeza de que nós podemos entrar? Claro, amiga água, respondeu o Sol. A água foi entrando, e entrando, e entrando, acompanhada de todos os peixes e mais uma quantidade absurda, indescritivelmente grande, incalculável mesmo, de criaturas aquáticas. Em pouco tempo, a água já se encontrava nos joelhos. Vocês estão certos que todos podem entrar? Insistiu preocupada. Por favor, amiga água. E no caso aqui insistia a Lua. Diante da insistência de seus anfitriões, a água continuou a despejar sua gente para dentro da casa do Sol. A preocupação voltou quando ela atingiu a altura de um homem. Ainda posso entrar? Insistiu ela. Olha que está ficando cheio demais. Vai entrando, minha amiga, vai entrando. O Sol realmente estava muito feliz com a visita. A água continuou entrando e jorrando em todas as direções. E quando deram pela coisa, o Sol e a Lua viram-se forçados a subir para o alto do telhado. Eu acho que eu vou parar, disse a água receosa. Que isso, minha amiga água? Espantou-se o Sol, mais do que educado, sem esconder uma certa preocupação. E a água continuou jorrando, empurrando seu povo para dentro, ocupando todos os cômodos da ampla casa, inundando tudo e, por fim, fazendo com que o Sol e a Lua, sem ter mais para onde ir ou se refugiar, subissem para o céu, onde estão lá até hoje. Júlio Emílio Brás, Suculume e outros contos africanos. Gente, tome cuidado. Você tem que receber e ajudar as pessoas de acordo com a sua compatibilidade, com a sua posição e o quanto você pode ajudar, né? Porque eu conheço, e não conheço poucos, não, pais e mães de família. Estou aqui lembrando de alguns que tira do prato do filho, tira da esposa, traz o parente para dentro de casa, faz um alvoroço, deixa a esposa descontente com ele,
Para as visitas, nossa, trata todo mundo como um rei. E dentro de casa trata todo mundo como um mendigo. Então, e já vi mulher fazer isso também, né? Tem uma conhecida aí que, nossa senhora, ela tá ali, não tem condição de ajudar ninguém e tá ali, às vezes, se privando do que já é privada para poder ajudar os outros. E é claro, né, uma atitude louvável, né? E parece que é um senso mesmo. Quanto menos tem, mais que ajudar, não é verdade? Coração é uma coisa incrível. Eu falo, não, essa pessoa realmente vai para o céu. Mas assim, gente, a caridade, ela começa em casa. Você ajuda quem está na sua casa, seu irmão, seu filho, sua mãe. Tem um conhecido aí que na internet, nossa, ele faz campanhas maravilhosas e mostra que ele é todo caridoso e não ajuda os próprios pais ali. Uma mãe que está precisando ir no sacolão, ela vai a pé, porque ele não ajuda não. Agora na internet, para os desconhecidos, aí é ajudador. O Sol e a Lua quiseram receber ali e não mediram ali, não fizeram uma administração do quanto estavam sendo hospitaleiros e acabaram tendo que ir morar lá longe. A última, vai. O dia em que explodiu Mabata Bata. O dia em que explodiu Mabata Bata. De repente, o boi explodiu. Rebentou sem nada. No capim em volta choveram pedaços e fatias, grãos e folhas de boi. A carne eram já borboletas vermelhas. Os ossos eram moedas espalhadas. Os chifres ficaram num canto qualquer, balouçando a imitar a vida no invisível do vento. O espanto não cabia em Azarias, o pequeno pastor. Ainda há um instante, ele admirava o grande boi malhado chamado de Mabata Bata. O bicho pastava mais vagaroso que a preguiça. Era o maior da manada, régulo da chifraria, e estava destinado como prenda de lobolo do tio Raul, dono da criação. Azarias trabalhava para ele desde que ficara órfão. Despegava antes da luz para que os bois comessem o cacimbo das primeiras horas. Olhou a desgraça, o boi poeirado, eco de silêncio, sombra de nada. Deve ser foi um relâmpago, pensou. Mas relâmpago não podia, o céu estava limpo, azul sem nenhuma mancha. Da onde saíra o raio? Ou foi a terra que relampejou? Interrogou o horizonte, por cima das árvores. Talvez o Nidalat, a ave do relâmpago, ainda rodasse os céus. Apontou os olhos na montanha em frente. A morada do Nidalat era ali, onde se juntam todos os rios que nascerem da mesma vontade d'água. O Nidalat vive nas suas 4 cores escondidas e só se destapa quando as nuvens rugem na rouquidão do céu. É então que o Nidalat sobe aos céus enlouquecido. Nas alturas se veste de chamas e lança o seu vôo incendiado sobre os seres da terra. Às vezes atira-se no chão, buracando-o, fica na cova e adeita a sua urina. Uma vez foi preciso chamar as ciências do velho feiticeiro para escavar aquele ninho e retirar os ácidos depósitos. Talvez o Mabata Bata pisara numa réstia maligna do Nidalat, mas quem podia acreditar? O tio não. Havia de querer ver o boi falecido, ao menos ser apresentado uma prova do desastre. Já conhecia bois relampejados, sim, ficavam corpos queimados, cinzas arrumadas a lembrar o corpo. O fogo mastiga, não engole de uma vez só, conforme sucedeu-se. Reparou em volta. Os outros bois, assustados, espalharam-se pelo mato. O medo escorregou dos olhos do pequeno pastor. Não apareça sem um boi, Azarias. Só digo, é melhor nem apareceres. A ameaça do tio soprava-lhe os ouvidos. Aquela angústia comia-lhe o ar todo. Que podias fazer? Os pensamentos corriam-lhe como sombras, mas não encontravam saída. Havia uma só solução. Era fugir, tentar os caminhos onde não sabia mais nada. Fugir é morrer de um lugar. Olha que legal!
Fugir é morrer de um lugar. E ele, com seus calções rotos, um saco velho a tiracolo que deixava saudade. Maus tratos, atrás dos bois. Os filhos dos outros tinham direito a da escola, ele não era filho, né? O serviço arrancava-o cedo da cama e devolvia-o ao sono, quando dentro dele já não havia resto de infância. Brincar era só com os animais, nadar o rio da boleia do rabo do matabataba, apostar nas brigas dos mais fortes. Em casa o tio adivinhava-lhe o futuro. Este, da maneira que vive misturado com a criação, há de casar com uma vaca. E todos se riam, sem quererem saber da tua alma pequenina, dos seus sonhos maltratados. Por isso olhou sem pena para o campo que ia deixar. Calculou dentro do seu saco uma fisga, frutos do jambalau, um canivete enferrujado. Tampouco não podia deixar saudade. Partiu na direção do rio. Sentia que não fugia, estava apenas a começar o seu caminho. Quando chegou ao rio, atravessou a fronteira da água. Na outra margem, parou à espera, nem sabia do quê. Ao fim da tarde, a avó Carolina esperava Raul na porta de casa. Quando chegou, ela disparou a aflição. Essas horas, e o Azarias ainda não chegou com os bois. O quê? Esse malandro vai apanhar muito bem quando chegar. Não é que aconteceu alguma coisa, Raul? Eu tenho medo. Esses bandidos... Aconteceu é brincadeira dele, mais nada. Sentaram na esteira e jantaram. Falaram das coisas do lobolo, preparação do casamento, e de repente alguém bateu na porta. Raul levantou-se interrogando os olhos da avó Carolina. Abriu a porta, eram os soldados. 3. Boa noite. Precisam de alguma coisa? Boa noite. Vimos comunicar o acontecimento. Rebentou uma mina essa tarde. Foi um boi que pisou. Agora esse boi pertencia daqui. O soldado outro acrescentou. Ei, queremos saber onde está o pastor dele. O pastor? Estamos à espera, respondeu Raul e vociferou. Malditos bandos! Quando chegar queremos falar com ele, saber como foi o sucedido. É bom ninguém sair na parte da montanha. Os bandidos andaram espalhando minas desse lado. Despediram. Raul ficou, rodando à volta das suas perguntas. Esse sacana do Azarias, onde foi? E os outros bois andariam espalhados por aí? E a avó disse, eu não posso ficar assim. Eu tenho de ir ver onde está esse malandro. Deve ser, talvez deixou a manada afugentar-se. É preciso juntar os bois enquanto é cedo. Não pode, Raul. Olhe os soldados o que disseram. É perigoso. Mas ele desouviu e meteu-se pela noite. Mato tem subúrbio? Tem, onde o Azarias conduzia os animais. Raul, rasgando-se nas micaias, aceitou a ciência do miúdo. Ninguém competia com ele na sabedoria da terra. Calculou que o pequeno pastor escolhera refugiar-se no vale. Chegou ao rio e subiu as grandes pedras. A voz superior ordenou, Azarias! Volta, Azarias! Só o rio respondia, desenterrando a sua voz corredeira. Nada em sua volta. Mas ele adivinhava a presença oculta do sobrinho. Apareça! Não tenha medo! Eu não vou te bater, eu juro! Jurava mentiras. Não ia bater. Ia matar-lhe na porrada, quando acabasse de juntar os bois. No entanto, escolheu sentar. Estátua de escuro, olhos habituados à penumbra, desembarcaram na outra margem. De repente, escutou os passos no mato. Ficou alerta. Azarias! Não era. Chegou-lhe a voz de Carolina. Sou eu, Raul. Oh, maldita velha! Tinha que ir fazer ali o quê? Só atrapalhar. Ainda pisava na mina. Rebentava-se. E o pior, estourava com ele também. Volta para casa, amor.
O Azarias vai negar de ouvir quando você chamar. A mim ele ouve. E aplicou a sua confiança, chamando o pastor. Por trás das sombras, uma silhueta deu aparecimento. És tu, Azarias? Volta comigo, vamos para casa. Eu não quero, eu vou fugir. Raul foi descendo, gatinhoso, pronto para saltar e agarrar as goelas do sobrinho. Vai fugir para onde, meu filho? Eu não tenho onde, vó. Esse gajo vai voltar nem que eu lhe chamboqueie, até partir-se dos bocados. Precipitou-se a voz rasteira de Raul. Cala-te, Raul, na tua vida nem sabes da miséria. E voltando-se para o pastor. Anda, meu filho, vens comigo, não tens culpa que o boi morreu. Anda ajudar o teu tio e juntar os animais. Eu não preciso. Os bois estão aqui, perto comigo. Raul ergueu-se, desconfiado. O coração batucava-lhe o peito. Como? Os bois estão aí? Sim, estão. Enroscou-se o silêncio. O tio não estava certo da verdade do Azarias. Sobrinho, você fez isso mesmo? Você juntou os bois? A avó sorria pensando no fim das brigas daqueles dois. Prometeu um prêmio e pediu ao miúdo que escolhesse. O teu tio está muito satisfeito. Escolhe. Ele vai respeitar o seu pedido. Raul achou melhor concordar com tudo, naquele momento. Depois emendaria as ilusões do rapaz. E voltariam às obrigações do serviço das pastagens. Fala lá o teu pedido. Ô tio, próximo ano, eu posso ir na escola? Já adivinhava. Nem pensar, autorizar a escola era para ficar sem guia para os bois. Mas o momento pedia fingimento. E ele falou de costas para o pensamento. Você vai sim. É verdade, tio. Quantas bocas eu tenho, afinal? Posso continuar a ajudar nos bois. A escola eu só frequento da parte da tarde. Tá certo. Mas tudo isso a gente fala depois. Anda lá daqui. O pequeno pastor saiu da sombra e correu o areal onde o rio dava passagem. De súbito, deflagrou um clarão. Parecia o meio da noite. O pequeno pastor engoliu todo aquele vermelho. Era o grito do fogo estourando. Nas migalhas da noite, viu descer o Nidalate, a ave do relâmpago. Quis gritar. Vens pousar quem, Nidalate? Mas nada não falou. Não era o rio que afundava suas palavras. Era um fruto vazando de ouvidos, dores e cores. Em volta tudo fechava. O mesmo rio suicidava sua água. O mundo embrulhava o chão nos fumos brancos. Você veio pousar a avó, a coitada tão boa, ou preferes o tio, afinal das contas, arrependido e prometente como o pai verdadeiro que me morreu? E antes que a ave do fogo se decidisse, Azarias correu e abraçou-a na viagem da sua chama. Mia Couto, Vozes Anoitecidas. Então esse é do Mia Couto. Legal, né? Que é assim, a explosão, Azarias inocente, acreditando que a explosão tinha sido causada por um deus ali, o Nidalate, que é uma célebre figura mitológica, né? O Mia Couto é moçambicano também, né? Ele tem sido um dos grandes responsáveis por divulgar os costumes locais, né? Então esse órfão, ele estava ali já decidido a voltar e no final ele foi visitado pelo Nidalate, que na verdade era uma das minas, né? Já que partes da África sofrem com a guerra civil e isso vem como consequência, uma das consequências são esses extensos campos que foram deixados aí por guerras que às vezes nem existem mais, mas as minas ficaram, né, escondidas em alguns campos e de vez em quando explodem. Isso acontece em alguns lugares do mundo e no caso aqui do nosso pequeno Azarias. E você, o que achou dessa pequena viagem pelo território
africano com o tio Marcelo aqui. Gostei de passar essas horas com vocês. Tudo de bom e até a próxima!